paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos mais uma vez bem-vindos à nossa aula de Escola Bíblica Dominical na classe dos jovens. Eu sou Romilson de Andrade, estou aqui mais uma vez com meu amigo Gustavo. Paz do Senhor, Gustavo. Paz do Senhor, Wilson. Estamos aqui para debater um assunto que já deu muito pano para manga aqui nos bastidores. Nós vamos falar sobre a realidade bíblica do cuidado com o corpo. De modo que o nosso texto principal está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10, que diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. É importante a gente já começar a falar que quando a gente vai tratar sobre a realidade bíblica do cuidado com o corpo, não necessariamente a gente está fazendo um cuidado fitness do corpo. Não é um negócio de saúde ou estética necessariamente. Mas esse cuidado do corpo a gente pode entender conforme a nossa aula anterior, que foi sobre a questão de santificação. Vejam e percebam que a questão daquilo que nós fazemos com o meio do corpo é uma manifestação daquilo que já foi maquinado nas nossas mentes. Então o corpo manifesta aquilo que nós já pensamos em nosso próprio coração, sendo que aquilo que nós fazemos com o corpo é a manifestação, não necessariamente a finalidade. Veja que todo o pecado que é conduzido pela língua, pelas mãos ou pelos pés ou pelos olhos ou qualquer membro do corpo, isso já foi primeiramente tentado em nosso coração, maquinado em nossa cabeça para depois termos a manifestação no nosso corpo. Então, por ordem, por uma questão lógica, a gente sabe que não é o corpo a fonte inicial de toda a manifestação do pecado, mas o resultado dele. Então, por isso que o resumo da lição a gente pode dizer que é preciso cuidar do corpo, pois ele é a morada do Espírito Santo em nós. Veja que também isso a questão do corpo ser templo do Espírito Santo é mais num sentido de consequência do que num sentido de habitação inicial. O Espírito Santo não vem por causa do nosso corpo, porque senão a gente não teria um parâmetro inicial para arrependimento. Eu entendo que a gente é morada do Espírito Santo quando a gente aceita Jesus, conforme está escrito em Romanos no capítulo 5. Se com a tua boca confessares e com o seu coração crer, aí sim, aí você faz parte desse rol daqueles que são habitação do Espírito Santo. Se não, né? Se não, a gente não tem como o templo do Espírito Santo nosso corpo só por ser corpo em si, né? Não é da natureza do corpo, mas é uma questão que depende, deriva de arrependimento. E o texto bíblico em 1 Coríntios 6, 12 e 16 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Veja que esse texto do versículo 12, principalmente o final, ele está falando e faz uma distinção entre aquilo que é o ser humano e as suas paixões e, por exemplo, os animais e as suas paixões. A gente percebe que a gente não consegue dirigir é, um ser humano só por aquilo que ele deseja. Isso é um comportamento animal. Por exemplo, o animal, à medida que ele tem fome, os filósofos chamam isso de paixão ou de movimento em relação às suas ações, vão dizer que se ele está com fome, ele vai procurar um pedaço de carne para comer. Mas, por exemplo, os seres humanos eles têm a capacidade de, entre uma carne, né, e entre uma salada, ele preferir se alimentar com a salada, por exemplo. Então, a questão de domínio que Paulo está citando aqui no versículo 12, ele está falando da nossa capacidade de refrear os nossos próprios impulsos. Porque se nós somos entregues a todos os nossos impulsos humanos, nosso comportamento é pior do que um comportamento de um animal. Porque se você vê, por exemplo, Gustavo, na savana, um leão com fome destroçando uma zebra, você vai falar que ele é um bom leão. O leão ele está se comportando com a sua natureza. Ele não vai pensar, nossa, a zebra tem filhos, né? Não existe um padrão moral e ético cognitivo num comportamento animal. Mas quando o ser humano ele se comporta de uma natureza que ele não pode refrear os seus próprios impulsos, que ele é dado a todo tipo de vício, né, onde ele diminui a sua própria capacidade de cognição das suas escolhas, ele está sendo pior que um animal. Ele está se rebaixando aquilo que não é da sua natureza, ou seja, ele está sendo dominado por todos os seus impulsos.
Inclusive, é algo que vai completamente diferente daquilo que Deus determinou para o ser humano. Deus mostrou todas as coisas para o ser humano e diz ao que o ser humano? Sobre todas as coisas você dominará. Aí você pode pensar, né? Mas não está falando ali do pecado. Mas se a gente for ver Gênesis 4:7, Deus chama Caim e fala assim: olha, o pecado está à tua porta, né? E compete a você dominá-lo. O homem foi feito para dominar todas as coisas. Então, quando ele não se deixa dominar por nenhuma, ele está sendo um homem perfeito. Esse é o caminho da santificação. Agora, quando o vício nos domina, quando a língua nos domina, quando o nosso estômago nos domina, quando os desejos sexuais nos dominam, nós estamos sendo piores do que aquilo que nós somos projetados para ser. É, aí ele vai, inclusive, né, continuar aqui em relação àquilo que das pessoas que são dominadas pelo ventre. Né? Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Né? Tem uma finalidade no nosso estômago, no nosso trato intestinal. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então ele está falando aqui sobre uma questão de é, prostituição e comidas, né? Que nós não podemos ser dominados por nenhuma dessas coisas, mas nós devemos dominar ambas, porque na questão física, Deus vai destruir a questão dos alimentos e do ventre, isso não vai servir. Agora, o nosso corpo ele vai ser santificado e glorificado, ele vai ser do Senhor, e o Senhor, né, para o corpo, ele é quem nos aperfeiçoará. Ora, o Deus que também ressuscitou o Senhor nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Né? Deus não nos separou no sentido de só querer o nosso espírito, a nossa alma. Nós somos corpo, alma e espírito, todos para Deus. Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Então eu não posso dar o meu corpo à prostituição e dizer que a minha alma é de Deus, assim como faziam os gnósticos, né? Ah, a carne é má, vamos viver a vida do jeito adoidado, porque depois que o corpo for aniquilado, a alma será aperfeiçoada. Não é assim que acontece. Biblicamente não é isso. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz com ela um corpo, porque serão, disse, dois numa só carne. Então aqui ele está trazendo um aspecto da relação sexual, que quando existe uma conjunção sexual de dois, se faz uma só carne. Então a questão do controle do corpo, a questão do controle da língua, a questão do ventre, a qual Paulo vai tratar aqui na carta dos 1 Coríntios, que inclusive era uma igreja que tinha problema com todas essas manifestações, né? Tinham problemas terríveis na igreja de Coríntios. É, tem essa questão do controle do corpo. Então, eu estava até pensando, Gustavo, sobre essa questão da manifestação em relação ao corpo. A maioria das vezes que a gente pensa sobre isso é numa questão sexual, né? Mas a gente vê biblicamente que não é só nessa questão sexual. Quando a gente vê, por exemplo, a criação divina, a gente tem todo o traço de Deus criando corpo, alma e espírito para um propósito. Então, qualquer uma dessas partes onde se desvia do propósito é uma vida de pecado, não é? O que você acha sobre isso? Deus criou o homem com propósito. Sim. Então a gente veja que a gente tem um propósito. Nesse propósito a gente tem corpo, alma e espírito. Certo? Qual é um deles que a gente não domina para Deus, nós estamos consequentemente em pecado. Uhum. Né? Então, quando a gente vê essa aula aqui sobre os cuidados com o corpo, é difícil até a gente separar. Porque o nosso corpo é uma manifestação daquilo que está na nossa alma e no nosso Sim. espírito. Né? Então, é, até estava viralizando esses dias aí uma irmã de 70 e poucos anos que ela puxava uns pesos, Sim. levantava 200 quilos, né? Na musculação. Ela falou um negócio interessante. Ela falou assim: se o corpo estiver fraco, ele não vai estar preparado para aguentar a oração, não vai estar preparado para aguentar as coisas espirituais. Então veja que é difícil a gente Sim. separar. Eu acho que até a separação é algo ruim em relação a isso, né? Uhum. Bom, mas veremos tudo isso nessa aula, nos nossos próximos capítulos. Meus irmãos, nesse primeiro tópico nós vamos falar sobre o Deus que nos criou, ou melhor, sobre a criação de Deus quando ele nos criou seres sexuais.
Em um primeiro momento, nós falamos sobre a criação divina. Então, nós temos muitos aspectos dentro do relato da criação. E Deus já começa preparando o jardim para o homem, preparando o mundo para o homem. E o estopim de toda a criação de Deus está no sexto dia, quando ele criou, quando ele fez a sua última criação, que é o homem, que foi Adão. Nesse sentido, nós temos algumas perspectivas sobre isso. Perspectivas sobre quem é o homem. Em muitos momentos, essas perspectivas se conflitam com a perspectiva bíblica das coisas. Nesse sentido, nós temos que o corpo humano é o último ato que Deus cria. É o último ato criacional de Deus. E Deus aprovou isso, ele disse que é muito bom. A matéria pode revelar a Deus. Porque naquele momento Deus cria o homem e ele diz que é bom. Nesse caso, tudo que Deus cria, e isso nós encontramos em Salmo 19, Paulo inclusive faz cura a essa afirmação de Salmo 19, onde ele diz que o firmamento proclama a glória de Deus, os céus glorificam a Deus, então ele apela à criação para mostrar que Deus está acima de todas as coisas, que ele é poderoso, que ele é forte, que ele é grande e que a criação de Deus nos norteia na adoração, porque nós conhecemos quem Deus é quando conhecemos a sua criação. Então, o corpo humano, a matéria também revela a glória de Deus. A complexidade do corpo humano, a ordem com a qual todas as coisas reagem aos estímulos, enfim, nós temos que tudo isso mostra uma mente brilhante por trás da criação. Só que nós temos algumas cosmovisões antropológicas que tentam distorcer esse último ato de Deus na criação. Nós temos os antropologistas idealistas. Eles desconsideram a matéria, o corpo, tratando o ser humano exclusivamente como um ser espiritual. E isso também fala muito sobre o que os gnósticos faziam. E nós temos antropologistas ou antropologias materialistas, que preferem o fato do homem como um ser que é totalmente dominado pelo ambiente, o eximindo de toda a responsabilidade por suas decisões e liberdades. Então, dessa forma, a cultura, o ambiente, o contexto no qual o ser humano está inserido molda as suas ações, as suas atitudes. E isso também parece um pouco com a questão de Pelágio, né? Porque se a minha cultura, é o que a gente comentou na aula passada, se a minha cultura influencia quem eu sou, então significa que o pecado não é algo inerente a mim. O pecado é um produto da convivência, de um contexto, É de um algo produto da maior. cultura. É um produto de uma cultura e René Girard, que a gente comentou na aula passada, chama isso de uma cultura lançada à violência. Então, tem alguns viés aí, tem um viés, talvez até um pouco pelagiano em tudo isso. Mas a gente vê que parece que o ser humano ele tá sempre procurando alguém para colocar uma culpa. Então, ou a gente foi algo necessariamente santo, um ente maravilhoso, conforme pensou Pelágio, que cresceu, nasceu sem pecado, uma página em branco, algo puríssimo, que aí vem depois toda a construção, o construtivismo materialista, falando que tudo que aquilo que é disposto, impresso no ser humano, é por causa do contexto a qual ele está vivendo, mas a gente nunca percebeu nenhum contexto onde produziu pessoas santas, né? Então, se é algo comum, né? Aí é uma questão, é um silogismo básico, é um método de pensar básico. Se todo grupo social produz seres humanos maus, é porque é inerente dos grupos serem maus. Exatamente. Então não é uma consequência pelo ajuntamento, Exatamente. mas o ajuntamento é pela consequência da malignidade, algo que vem anterior. E se vem algo anterior, é algo que necessariamente já existia, já está predisposto com o homem, e essa questão dessa inclinação para o pecado, ainda, né, a gente trazendo depois da questão da criação divina, toda essa deturpação, ou pelagiana, porque o homem é bom e depois se corrompe, ou até materialista, gnóstica, no sentido de que o corpo é mau mesmo, então a gente precisa viver essas coisas. Mas tudo isso deriva desse desacordo que tem, como a gente comentou daquele teólogo, antropólogo francês, né, que você citou o nome. Malebranche. Malebranche, nome chique. Que essa alma, ela está completamente desassociada
com o corpo no sentido de uma bagunça, um caos que foi produzido pelo pecado. E ainda, Gustavo, o que é interessante a gente notar, que todas as questões de criação divina, questão sexual, né, que vai trazer todo aqui nesse tópico primeiro, ele vai trazer numa perspectiva justamente material, porque tudo aquilo que nos foi revelado inicialmente está no sentido material. Deus nos criou como seres espirituais, mas é de uma forma secundária. A gente vive na Terra pelas leis naturais, que são materiais, e também pelas leis espirituais, que é como a gente se conecta com Deus, né? Como a gente vive com Deus. Mas é porque, como o homem não consegue enxergar as coisas espirituais, porque logicamente são intangíveis, elas acreditam que a questão de sexo, pecado, todas essas questões elas estão desassociadas da moral, porque a gente não consegue enxergar Deus como autor disso. Então, quando a gente pensa na questão da deturpação do pecado, no sentido da deturpação que o pecado trouxe no sentido do sexo, é porque a gente desassocia a pessoa de Deus das práticas humanas. E isso parece que tem coisas materiais que Deus não permitiu, não faz, que são coisas intrinsecamente humanas, e a gente tira Deus, a gente separa Deus disso e logo tudo se torna pecado. Então, se quando a gente separa o ente moral por primazia, que é Deus, todas as nossas práticas materiais são pecaminosas. Porque o sexo é bom, foi dado por Deus, mas o sexo fora do casamento é pecado. O sexo em excesso com várias pessoas é pecado. Veja que ainda, teoricamente, é o mesmo tipo de ato, mas ele está fora de um contexto moral. A gente pode pegar a mesma coisa para o comer, né, os alimentos é bom, mas se eu não como, é uma deficiência do corpo. Se eu como demais, também é uma deficiência. Tanto a anorexia quanto a você ser glutão, inclusive que a Bíblia condena em Gálatas no capítulo 5, a partir do versículo 19. É, isso tudo é condenado num sentido moral. Se você usa a matéria, se você usa as coisas espirituais como se fossem códigos de acesso, isso é magia, feitiçaria. É uma conexão espiritual deturpada. É você querer dar coisas espirituais a coisas que não são. Eu espiritualizo uma pedra, isso é magia. E eu quero controlar isso, feitiçaria. Tudo isso é algo material, mas que foi deturpado da verdade moral absoluta que é Deus, portanto se torna pecado. Então, até em Tiago, no capítulo 3, que eu acho que a gente vai abordar isso mais para frente, o Tiago vai dizer no versículo 2 do capítulo 3 que aquele que refreia a língua, ele pode ser perfeito. Porque se você controla a sua língua, você controla todo o seu corpo. Então, se você é perfeito, veja que é um sentido natural, uma manifestação natural, a manifestação material à língua, mas se eu não me controlo no que eu falo, eu sou pecador. Então, em todos os aspectos da nossa vida, se a gente não busca um equilíbrio espiritual pelo ente maior que nós temos, que é Deus no sentido moral, nós cometemos pecado. Exatamente. Tentar desmitologizar o pecado é um erro, igual tentou fazer Immanuel Kant. Ele disse que todo mundo nasce com o direito de escolha, então não há inclinação ao pecado ou algo assim. E essas antropologias ou sistemas antropológicos são problemáticos quando a gente olha para a Bíblia. Inclusive Kant é problemático quando a gente olha para a Bíblia. E eles se parecem entre si. Quando a gente olha então para a antropologia materialista que fala que a sua cultura afeta quem você é, então a gente desconsidera que o homem estava em um lugar perfeito quando foi levado a cometer pecado. Se a minha cultura, se o ambiente que eu estou me influencia, Logo, não teria pecado no Éden. exatamente, é a única razão pela qual eu peco, então não É. haveria pecado no Éden. Ah, e é difícil pensar nesse tipo de coisa. E quando a queda acontece, após a queda, o homem passa a sentir o resultado do pecado em seu corpo. Mas ainda assim, e isso inclusive refuta a teoria idealista, a antropologia idealista, mas ainda assim é feita uma promessa de restauração por parte de Deus, inclusive para o corpo, e o que torna o pensamento idealista contrário aos ensinamentos bíblicos. Então, desmitologização do pecado, antropologia materialista, antropologia idealista, esse tipo de coisa vai contra a Bíblia Sagrada.
Então, ah, resumindo essa questão de criação divina, Deus criou o homem perfeito, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, para ser um representante dele no Éden, para resplandecer a sua glória, e para governar as demais criaturas que ali estavam. E agora, já no nosso tópico de número 2, já dando continuidade, existem também os perigos do mau uso do corpo, e aqui o autor ele dá ênfase à questão da sexualidade. Também a gente costuma frisar, o pecado contra o corpo ou o cuidado com o corpo não é só no sentido de âmbito sexual, é uma das maiores um dos maiores problemas das inclinações sexuais, a questão às vezes até mesmo de idolatria, como estava vivendo o povo de Atenas, conforme nós lemos no Novo Testamento, as práticas dos coríntios também, as suas questões de idolatria envolviam o seu corpo também no sentido sexual. Mas também não só isso, eu posso inclinar as paixões do meu corpo para coisas também que não são sexuais, mas eu peco com o meu próprio corpo. Como, por exemplo, a gente costuma até pensar nesse texto de uma maneira mais abstrata. Mas Paulo também vai dizer, Gustavo, que aquele que pode fazer o bem e não faz, este comete o pecado. Tiago também vai na mesma linha de raciocínio. Então veja que a omissão é uma manifestação com o corpo no sentido de ajuda, né? É um serviço, e quando é ausente, esse serviço é um pecado. Então veja que a gente também não só peca por ação, mas por omissão. Isso faz toda a diferença, porque qual que são as ações do nosso corpo? Estender a mão, literalmente ajudar o nosso próximo, fazer algo, né? A verdadeira religião que Tiago vai falar, né? Não adianta a gente fazer uma oração por aquele que está passando fome e a gente tem a nossa casa abastecida e a gente não compartilha a comida. Isso é vã. Né? Isso é algo vão, porque existem manifestações da nossa fé que é no sentido espiritual com aquilo que nós fazemos no sentido material. A gente tem aqui a questão da palavra da prostituição, que é a porneia, né? Vai trazer todo o âmbito de tipo de prática e moralidade sexual. É, o leito maculado pela divisão que traz o adultério, a divisão que traz a pornografia, a divisão que traz toda a lascívia, todo o pensamento, a qual divide necessariamente o nosso corpo com uma outra pessoa, ainda que esses pecados eles começam em sentidos psicológicos, eles começam aqui na nossa mente. Veja também como um pecado de Davi. Davi viu Betseba, teve uma manifestação primeiro física que ele a contemplou, mas toda a trama até ele chegar a consumar o assassinato de Urias, ele foi alimentando aquele pecado aqui na sua mente. E todo o seu corpo se dispôs a pecar. Quando ele escreve a carta para o seu general, ele estava pecando com o corpo. Ele estava escrevendo o assassinato de Urias. Ó, vocês recuam todo mundo e deixam ele lá na frente para morrer. Isso ele estava escrevendo, assassinando Urias com aquilo que ele estava escrevendo. Então, aqui também o autor vai falar sobre a questão do aborto, que é a interrupção da gravidez, é assassinato, né? Em outras palavras, é assassinato. A prostituição é a divisão do corpo, formas distorcidas da realidade, da sexualidade, conforme está escrito em Romanos no capítulo 1, que inclusive eu acho que é uma das piores condenações que a gente pode ver, né? Se a gente for pegar em Romanos no capítulo 1, Paulo diz que Deus os abandonou às suas próprias práticas, né? Porque o que ele está falando? Sobre essas impurezas que são cometidas também no corpo, né? Ele vai falar que a partir do versículo 23, que eles trocaram a glória de Deus incorruptíveis por imagens semelhantes ao de seres humanos corruptíveis, o se prostrar diante da imagem, a idolatria, essa reverência com o corpo também é um pecado no corpo. Veja também Mardoqueu, quando passa Amã, né, todo mundo era para se prostrar, ele não se prostra. Por quê? Porque somente a Deus. E os judeus até hoje levam muito a sério essa questão de ser a questão da alimentação, que eles chamam de ser kasher, né, ser santo, ser separado, porque qualquer leve inclinação para o mal é um pecado.
A gente tem a musiquinha das crianças, né? Que eu acho interessante, que eu ouço bastante com o meu filho. Tem uma música que fala assim, da mulher de Ló, que ela olhou para trás e só porque ela olhou para trás ela virou uma estátua de sal. Como se fosse algo pequeno, mas a inclinação do coração dela a levou para ver Sodoma. Então não é só o simples fato de você olhar. A manifestação do corpo é pecado porque todo o coração dela estava cheio de Sodoma e Gomorra. Né? É assim como todas essas outras pessoas. Ó. Por causa disso, o versículo 26 de Romanos, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza, daquilo que é natural, aquilo que Deus instituiu. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo indecências, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do erro. Né? Aí tem toda a questão do movimento que fala LGBT-fóbico. Não é essa a questão. A Bíblia condena o pecado. Independente se o pecado é mais aceito ou menos aceito, se é mais praticado ou menos praticado. O pecado não depende de notoriedade, ele depende da lei de Deus. Então, Deus condena tanto o homicida, quanto avarento, quanto idólatra, quanto prostituto, quanto todos aqueles que cometem no seu corpo as práticas pecaminosas. Por isso que a santificação é algo que ela começa na nossa vida, mas ela precisa ser manifesta no nosso agir. As pessoas precisam verificar o nosso comportamento, as nossas vestes, conforme Sofonias também disse, né, que eles trocaram as suas vestes, uma mensagem que o Gustavo pregou, muito boa inclusive, sobre esse fato de que a parte externa ela está revelando um coração Exatamente. podre, né, um sepulcro caiado, que não adianta, é pecado do mesmo jeito. Pode cortar. Meus irmãos, sobre o aborto, é importante nós falarmos sobre essa questão, já que existem alguns teólogos, inclusive, que falam, né, alguns crentes que, quando são questionados sobre isso, eles falam que a Bíblia não dá uma resposta certa, né, não dá uma resposta muito clara sobre o assunto. O livro que a CPAD lançou sobre ética cristã, respondendo algumas questões difíceis da atualidade, eu não me lembro quem é o autor, só que ele oferece algumas respostas a isso baseadas na exegese de alguns textos bíblicos. E ele diz, olha, não é bem assim. A Bíblia apresenta, sim, alguns textos que nós devemos analisar. Ele apresenta pelo menos dois textos. O primeiro está em Salmos, é o Salmo 139, dos versos 13 a 18, e Êxodo capítulo 21, versículos 22 a 25. Vamos analisar pelo menos o texto de Salmos. Então, ele dá um título a isso, ele fala sobre a majestade da onipotência de Deus na formação de nosso corpo. Onde ele quer chegar? Ele quer chegar no interesse de Deus na formação do homem. Então, ponto central está nos versos 17 e 18, que diz assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então, quão maravilhosos são os teus pensamentos sobre mim, ó Deus. O teu interesse pela minha vida, pela minha formação, é algo que me deixa extasiado. Então, a palavra-chave da exposição que ele dá é características. E a pergunta é: quais são as características da onipotência de Deus no desenvolvimento e na formação do meu corpo antes de eu ter nascido? O interesse de Deus em tudo isso. Então, fazendo uma análise a esse texto, ele faz uma exposição, ele começa no verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Então ele fala que o verbo hebraico aqui para criar vem da raiz kaná. Existem algumas passagens do Antigo Testamento que trazem isso, em Salmos, em Gênesis, em Deuteronômio, em Salmos e em Provérbios. Aparecem duas vezes em Salmos, uma em Gênesis, uma em Deuteronômio e uma em Provérbios. Esse verbo tem o sentido de criar. E originalmente a palavra é uma metáfora para procriação, mas depois, nesses usos dentro da Bíblia para se referir a Deus, eles falam sobre a atividade criadora de Deus. O fato aqui é que os mortais são conhecidos e cuidados
pelo Senhor desde a origem do seu ser. Então a gente volta àquilo que a gente falou. Deus tem interesse ainda na formação. Ele fala sobre os primeiros estágios da formação de uma criança. Então ele fala: Senhor, tu me formaste no meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. O começo da minha geração, até o meu nascimento, até hoje, tudo isso é regido pelo Senhor e tem as tuas marcas em tudo isso. Salomão vai ensinar em Eclesiastes 11:5, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Então ele fala sobre coisas que são insondáveis e que, ao que parece, ele está dando um tom de somente Deus sabe sobre todas essas coisas que são insondáveis, que o homem não sabe. E isso também é verdade no Salmo 139, a parte 13. O versículo 13, a parte A. Então, a obra de Deus é extraordinária nesse sentido. Deus me formou no ventre de minha mãe. Então, a obra de Deus descrita aqui de uma forma vívida. Ele tece, trança, entrelaça. Os ossos, os tendões, as veias, tudo que compõe o homem é entrelaçado, é tecido pelo próprio Deus. E ele usa uma linguagem, inclusive o autor fala isso, uma linguagem intensamente pessoal. O salmista volta a dizer eu e meu, a criatura louvando a Deus milhares de vezes pela sua obra que é maravilhosa. Uh, e aqui está a parte mais interessante disso, nos versos 15 e 16. Os meus ossos não te foram encobertos quando no meu culto. Fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. E o verso 17 ele diz que preciosos para ele, ó Deus, são os pensamentos de Deus. Então, o verso 15 começa com a minha estrutura. Ele fala inclusive sobre o lugar secreto, sobre onde ninguém olhava e na formação, no começo ainda da formação. Então, Deus não viu ainda, ou melhor, Deus viu, ninguém o viu ainda, Deus viu. E quando viu, ele amou e já teceu pensamentos poderosos, pensamentos de amor sobre ele. Quando nós olhamos para esse Deus que tem pensamentos de amor a um ser humano ainda antes do seu nascimento, ainda quando está sendo formado no ventre da sua mãe, nós vemos um Deus que é anti-abortista. Nós vemos um Deus que é contra toda essa cultura violenta, contra toda essa cultura pecaminosa. Ainda que tenha sido gerado em um ato terrível, em um ato de pecado, em um ato, em muitos momentos dolorosos. Aquela criatura, não o ato, mas a criatura que está sendo gerada, é preciosa diante dos olhos de Deus. Deus já tem pensamentos de amor sobre ele. E ainda também é importante a gente destacar, Levíticos 18 e 21, Deus diz claramente: não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque, não profanem o nome de Deus. Aqui ele está fazendo uma atribuição direta entre o sacrifício dos filhos e profanar, tratar as coisas de Deus como fossem qualquer coisa. E também em 2 Reis, no capítulo 23, versos de número 10, ele vai dizer: construíram um altar para Baal no vale de Ben-Rinom, para sacrificarem a Moloque os seus filhos e as suas filhas, coisas que eu nunca ordenei que fizessem. E interessante que o altar de Moloque era um deus pagão, no qual era como se fosse um grande forno em que as pessoas colocavam seus filhos, era um ato de crueldade infernal. Eles colocavam seus filhos próximos do ventre de Moloque para eles serem fritos, cozidos e assados, morrerem literalmente queimados no ventre de Moloque. E algo que é devastador e algo que é satânico é que hoje Satanás incutiu na mente de muitas mulheres fazerem dentro do seu próprio ventre um altar de Moloque. Então não caia no engano de Satanás. Não deixe que seu ventre seja um altar a Moloque. Não profane o nome de Deus, porque uma vida ela é preciosa desde a sua concepção. Ainda informe é vida. E veja como a hipocrisia do ser humano enganado por Satanás. Os seres humanos protegem um ovo de tartaruga desde quando ela bota, quando ainda não está completamente pronto, porque diz que ali dentro tem uma tartaruga.
até que ela cresça e vá para o mar. Mas quando é feito dentro do ventre de uma mulher, diz que ainda não é ser humano só no momento em que sai. Veja que tubo mágico é esse que um bebê passa, que antes não era nada e agora é alguma coisa. Isso é mentira de Satanás para querer matar, porque a obra dele, segundo João 10:10, é matar, roubar e destruir. Mas Deus veio e Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E quando a gente olha para Êxodo capítulo 21, dos versículos 22 e 23, que diz: Se homens brigarem, ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará com os juízes, conforme os juízes lhe determinarem. Versículo 23. Mas se houver dano grave, então o castigo será por vida. Olho por olho, dente por dente. Isso daqui é o versículo 24. Mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Então, o versículo 24 norteia o versículo 23. Se é olho por olho, se é dente por dente, se é mão por mão, ah, se é algo que equivale diretamente àquela outra coisa presente no outro ser humano, isso é, mão por mão, pé por pé, enfim. E o versículo 23 diz: se acontecer dano grave, então levará para toda a vida, significa que é vida por vida. Trate um feto, então esse é o tema, trate um feto como uma vida. Deus dá essa ordenança e nós encontramos isso em Êxodo 21. E veja que feto também é outro nome para um ser humano, né? Não sei se inclusive a construção do nome foi num sentido de querer diminuir isso, mas feto é um ser humano. E a gente vê, pessoal, aqui no tópico 3, ele dá por título o fim da sexualidade humana, mas a gente pode trazer esse tema como o fim da materialidade humana no sentido daqueles que serão glorificados. Porque Deus que fez corpo, alma e espírito, um ser tricotômico, que é definido por três partes, um ser humano, se você ver alguém deitado e dormindo, não é porque ele não está executando no seu corpo aquilo que ele pensa na mente que ele deixa de ser humano por isso. Agora, quando a pessoa é separada de si, corpo, alma e espírito, aí a gente diz que ela está morta. Mas em todo momento de concepção, em todo momento da vida humana, o ser humano é corpo, alma e espírito. A gente não pode dividir isso dizendo que alguém é menos humano só por causa de uma característica, ou antes da concepção, ou depois mesmo que esteja velho, ou que esteja, por exemplo, entubado, ou que esteja né, porque a gente pode também trazer o assunto da eutanásia, que é o suicídio assistido. Então, assim, toda questão de concepção de vida, Deus deu e quem pode tirar é Deus. Dessa forma, nós defendemos a vida em todas as suas circunstâncias, em todas as suas formas. É algo inegociável porque Deus e só Deus conhece, Deus e somente Deus tem o poder de julgar todas as coisas. Mas nós glorificamos a Deus porque vai chegar um momento diante de todas essas atrocidades humanas, diante de todos esses conflitos morais, éticos em relação à vida, no sentido de dor e sofrimento que são causados entre seres humanos, Deus vai dar um fim no qual nós vamos viver um período de novos céus e nova terra em Cristo. Nós seremos glorificados. Então esse é o fim e essa é a nossa esperança. O nosso cuidado com o corpo e cuidado não só com o nosso, mas cuidado com o do outro, com o do irmão, ajudando, vestindo, porque também Deus e Cristo no sentido vai julgar aquelas pessoas que alguns estiveram nus e não foram vestir, estiveram com fome e não deram de comer, e eles perguntaram: Senhor, quando foi que tivemos nu ou com fome? Ele falou: quando vocês não fizeram um dos outros, também não fizeste a mim. Então o sentido do cuidado com o corpo é o sentido do nosso cuidado, o cuidado com o nosso próximo, esperando em Cristo a glorificação. Então, meus irmãos, eu peço que nessa aula você tenha muita diligência, muita cautela para falar sobre esses assuntos, porque isso envolve muito mais do que aquilo que a gente só está acostumado em ver as pessoas falando: olha, masturbação é pecado. Vai muito além disso. É também, mas vai muito além. Toda a nossa vida é uma manifestação no corpo. Olha, veja que às vezes
Muitas das coisas também que acontecem no corpo são sintomas de processos mentais que já estão acontecendo há muito tempo. Então vamos esperar em Deus, orar a Deus para que nós possamos ajudar o maior número de pessoas em Cristo. E que Deus abençoe você. E não se esqueça, curta, compartilhe e comente. Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus.